Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Hoje venho falar aqui para vós a respeito do dinheiro. Pataco. Né? Então todos têm esse interesse. A maioria de vocês então estão aí nos seus dia a dia, nas suas jornadas, atrás não só daquilo que seja o ganha-pão, mas aquilo que vós almejam conquistar, aquilo que vós desejam adquirir e tudo mais. E para tudo isso então é necessário dinheiro. Então vamos por parte. Primeiro de tudo, veja que tem uma grande mentira a respeito daquilo que seja o dinheiro como um todo, entendido por as pessoas que estão aqui encarnadas. Boa parte delas, é claro. Que o dinheiro não traz felicidade, né? De que o dinheiro ele é reservado às pessoas que têm muito dinheiro, às pessoas que são ricas, que têm grandes posses. Então são pessoas que não prestam, são pessoas que passam por cima de todo mundo, são aquelas tipo de pessoa que venderia a própria mãe para ter mais dinheiro. Isso é uma mentira, certo? Porque nesse exemplo vai se enquadrar médicos, pais de santos, sacerdotes, mecânicos, tudo que vais encontrar que tiver de profissão, né, também vai estar ligado na mesma situação. Que situação é essa? Entenda que não é o dinheiro que é mal. O dinheiro não pertence, né, aos demônios. Não é uma criação demoníaca. Não, o dinheiro é uma energia viva, assim como todas as outras, e tem como princípio o quê? A neutralidade, assim como é a magia. Não existe magia negra, ou magia vermelha, ou magia do caos, certo? Como todo mundo fala e alega por aí. Existe somente a magia. Quando essa magia, então ela se adquire o conhecimento dela e o seu operador, quem está em posse, então se ele faz mau uso dessa magia, estou dando o exemplo da magia, mas é o dinheiro, que faz o mau uso do dinheiro, então esse dinheiro então terá essa aparência de não prestar. Porque nós vamos ligar aquele operador ou aquela pessoa que está em posse daquela quantidade de dinheiro, que o dinheiro fez com que ela se tornasse assim. Uma pessoa mesquinha, uma pessoa orgulhosa, egoísta, cruel, né, suvina e tudo mais. Mas não. O dinheiro simplesmente irá refletir como um espelho aquilo que cada um tem em abundância dentro de si, certo? Que a maior parte é a ignorância, trevas da ignorância. Então, já vamos então desmistificar essa falácia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão em um nível de sobrevivência. Lembra-se que eu já foi falado isso antes. Existe um nível de vida e de sobrevida. Um nível no qual está se vivendo e outra está se sobrevivendo. Sobrevivendo significa tirar de um santo, colocar no outro, né? Então não ter o suficiente para manter aquilo que é uma dignidade de uma vida, né, da sustentação de uma família, de filhos ou de alguma outra interesse que vós tenham. Então veja que a maioria, como está nessa condição de sobrevivência, cada um está sobrevivendo, então tem ali essas falácias que nada mais são do que desculpas dadas por pessoas, né, de outras gerações e até mesmo das atuais gerações, de que a culpa, né, que é melhor ser pobre, que é melhor ser ali, viver próximo à miserabilidade naquilo que se diz
condição financeira, porque a pessoa que vive mais próximo da miserabilidade, na extrema pobreza, então ele tem os olhos de Deus voltados para ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa humilde. E daí temos outra confusão. Porque as pessoas confundem humildade com miserabilidade. Todos nós temos que procurar entender o que é humildade. Busquem saber o que significa literalmente humildade. E veja aquilo que é miserabilidade. Então as pessoas acham que eles, vivendo miserabilidade, então eles estão sendo humildes. Não. Tem muita gente que vive a miserabilidade, ou seja, uma falta extrema de condição financeira, extremas dificuldades de se sobreviver, de se manter com seus compromissos. Ele acha que ele é uma pessoa humilde. Não, são coisas que estão ligadas, assim como todas as outras, porém diferentes entre si. São semelhantes, mas são coisas diferentes, certo? Então, isso para que possamos ir entendendo como então funciona essa energia do dinheiro, que todo mundo está ali atrás, certo? Então, veja que não é o dinheiro, se vós, porventura, vem ali de uma educação, de uma família no qual se vê uma pessoa com dinheiro como um ladrão, como uma pessoa que pisa em todo mundo, cuidado. Não jogue todo mundo no balaio, não caia nessa armadilha do julgamento, certo? Porque o dinheiro, ele não traz felicidade. Isso é um fato. Essa história de que ele manda trazer também é uma falácia, certo? Porque a felicidade está acima das coisas materiais. As coisas materiais estão aqui para serem usufruídas, e o dinheiro é útil para quê? Para honrar seus compromissos, para que vós se alimente, para que vós se vista, para que vós possa se qualificar ali para um trabalho, para uma formação intelectual, para cuidar da própria saúde, da saúde dos filhos, das condições da sua família, enfim, uma série de situações. Então as pessoas geralmente estão correndo atrás do dinheiro, ou seja, sendo escravos do dinheiro, trocando ali horas do dia, que quando falamos horas, quando falamos de tempo em cima dessa terra, estamos falando de vida. Então está trocando porções da sua vida por pequenas somas de pataco, de dinheiro. E até aí tudo bem, a questão é em pensar, cair na armadilha que vós ter dinheiro lhe fará feliz. Não lhe fará feliz. Vós pode ter muito dinheiro caindo pelos bolsos, a ponto de vós não saber nem mesmo quanto vós tem. Vós poder comprar o que vós quiser, porém quando vós está na sua solitude, então vós vive um inferno. Vós não pode descansar direito, porque vós tem uma mente completamente perturbada, né? Se vós tem companheira ou companheiro, então vós dorme com o olho aberto ou fechado, porque vós desconfia até da própria sombra de tantas pessoas que talvez vós já tenham enganado. Então existem as pessoas que sim, eles têm uma grande condição financeira, mas vive o outro lado da miserabilidade, a miserabilidade do ser. Enquanto a boa parte está de contramão, vivendo a miserabilidade da vida. Tendo aquilo na mesa na hora do almoço sem saber se terá para a janta. Pagar uma conta sem saber se conseguirá pagar outra. Então veja que existem
graus e qualificações de miserabilidade, mesmo para aqueles que têm dinheiro. Então isso significa que o dinheiro então não traz a felicidade, assim como nenhum quatro-roda ou automóvel vai trazer felicidade para vós, ou uma joia de ouro, ou um diamante, ou uma casa, ou uma grande porção de terra, ou uma mulher bonita, um homem bonito, atraente, certo? Então a felicidade não está nas coisas, as coisas estão para serem ali usufruídas, para serem experienciadas. Muita gente tem confundido momentos de alegria com momentos de felicidade. Alegria é como as emoções, são passageiras, tem pequenas porções. Felicidade é duradoura. É como a paixão e o amor. A paixão é passageira, o amor dura. Quando falamos de um verdadeiro amor. Certo? Então, tudo isso é para fazer entender que essa energia do dinheiro, assim como outras energias, então tem esses dois lados da moeda neste plano dual, certo? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque cada um tem que começar a observar para a própria vida, principalmente no que diz respeito às suas atitudes, aquilo que vós programa para fazer durante os seus dias e principalmente a respeito das suas reações perante pessoas, perante situações, perante momentos importantes na vida. Porque vós pode programar para agir, mas para reagir não. Então, geralmente quando uma pessoa reage, então aparece ali a sua maior porção. Se é revelado o que a pessoa tem em abundância dentro dele, mesmo que ele não admita. A pior dificuldade para o ser humano é assumir o próprio erro, ainda mais perante outros semelhantes. Por isso que também o pedir perdão é uma dificuldade para a atual humanidade, devido a isso, a esse orgulho. Agora, e o dinheiro? Onde fica nisso, seu tranca-rua? Fica em todas as partes, porque veja, muitos falam que o dinheiro está em escassez, que tem pouco trabalho, que tem pouco recurso. Tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma conversa fiada. Dinheiro tem e tem em abundância, assim como tem ouro em abundância, assim como tem oportunidades em abundância. Só que aquilo que se diz, as pessoas acatam, as pessoas não observam, as pessoas não vão atrás, eles não vão se certificar, eles não movimentam, não caminham, não usam as próprias pernas. Fica aguardando o que o vizinho diz que está acontecendo, o que o governante diz que está acontecendo, mas ele não toma iniciativas. Então vai ter que ir se colocando nessa frequência das coisas, das energias de prosperidade, de fartura e de abundância. Para que aí, então, comece a ter um contato maior com essa energia. Porque as pessoas pensam que são os opostos que se atraem. Não, são os semelhantes que se atraem. Então, vocês têm que estar ali em ressonância com aquilo que mais próximo com a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, então, é o quê? Se ela não é uma coisa má, na verdade é uma energia que está numa neutralidade, então ela pode ser utilizada para diversas finalidades, que pode serem construtivas ou destrutivas. Então, qual é a verdadeira utilidade, a função dessa energia do dinheiro? A função da energia do dinheiro é lhe dar possibilidade para que vós possa, então, caminhar em cima dessa terra, lhe manter vivo, lhe manter bem nutrido, lhe manter bem instruído,
Lidar ali aquilo que seja um pouco, que vós entende como conforto, que é, eu prefiro utilizar tranquilidade, certo? Então, ele tem esse propósito, ele tem essa energia, mas essa energia tem que fazer o quê? Tem que coincidir com a sua. Se vós, por mais que vós esteja passando uma situação de calamidade, devido às trevas da ignorância que vós se encontra, porque não é culpa sua. Porque os responsáveis por instituições religiosas deveriam todos eles instruir as pessoas de como funciona o mecanismo dessa encarnação, dessa experiência. Mas também já bem sabemos, porque aqui já falamos, que boa parte desses responsáveis de instituições religiosas também não sabem. Então veja, a partir do momento que vós tenham a oportunidade de poder saber aquilo que está sendo passado e dito aqui, que não estamos aqui para falar de religiões, mas sim a respeito da verdade, a verdade que liberta, a verdade, a mesma verdade que fará com que vós se tornem seres espiritualizados, não religiosos, que faz com que vós esteja limitado, preso, dentro de uma gaiola. E não estou falando que vós não pode ter religião, porque as situações não diz respeito aos sagrados que existem mundo afora, ou religiões, se vós assim preferir. Mas sim é quem está à frente dessas instituições é que limita a ação desse sagrado. Então, vós tem que procurar, se vós diz muitos palavrões, comece a dizer menos. Um pouco menos hoje, um pouco menos amanhã. Quando se passar 1, 2, 3, 6 meses, vós não estará mais falando. Então, vós melhorará o seu padrão vibratório, o seu quadro de atração magnética. Então, vai estar mais próximo daquilo que é a energia do dinheiro, da prosperidade, da fartura. Assim como também ficar preocupado com o que está acontecendo com o vizinho, se metendo na vida dos outros, julgando. Cuide da sua própria vida, deixe que cada um viva, siga o seu caminho. Todas as religiões afirmam, e isso é um fato, cada um só pode se salvar. Vós não pode salvar seus filhos, vós não pode salvar seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, o vizinho. Não. Cada um é responsável pela sua própria salvação e já é empenhativo. Como vós não consegue cuidar de si mesmo e quer cuidar da vida dos outros? Então tudo isso são energias, são magnetismos que saem do seu corpo, vai devagar, vai distribuir, dividir essa porção de energia vibratória e magnética que tem em cada um de vós, e daí o que resta com vós é fraco, não é o suficiente para lhe colocar em contato com essa força. E ela tem em abundância em todos os lugares, sem exceção. Certo? Então é procurem, façam essa análise, essa autoanálise, vós com vós mesmo, não precisa falar com ninguém. Veja aquilo que vós está, aonde está o seu coração? Seu coração está em fofocar, em manipular os outros, em fazer magia negativa para derrubar um, derrubar o outro, tirar proveito de fulano ou ciclano? Vós está ali preocupado em discutir, em querer ser o melhor do que o resto da humanidade? Preocupado em demonstrar a roupa bonita que vós está usando? Então, se vós estiver caminhando por este caminho, então vós está se distanciando daquilo que seja a real finalidade da energia do dinheiro. Vós poderá sim se tornar como muitos que existem por aí, que têm dinheiro a cair do bolso,
mas a custas de passar por cima de todo mundo. Se ele tiver que vender o filho, ele vai vender, à custa de ter aquela condição financeira. E mais vai viver o quê? Já o inferno na própria terra. As pessoas podem dizer, não vive não. Ele está sempre ali se divertindo, está sempre bebendo, está sempre passeando. Ele está, mas nós não sabemos o que passa dentro dele. Nós sabemos. É uma pessoa que não vive, não pode sair livremente, tranquilo, porque alguém pode atacá-lo pelas costas. Criou tantos inimigos, encarnados e desencarnados, que a qualquer hora, a qualquer momento, ele pode sofrer um ataque, né, ali contra a própria vida dessa pessoa. Então ele não vive uma tranquilidade. Não adianta vai ter dinheiro e não poder gozar dessa condição que vai se encontra. Né? Assim como também a pessoa que tem que ir abandonando, né, esse estado de sobrevivência para adentrar, para começar uma nova vida, uma nova etapa, nascer de novo. Mesmo que vós diga, não, mas eu já tenho uma certa idade, né, não tenho tempo a perder, vós vai continuar dando murro em ponto de faca, vós veio aqui para evoluir. E junto com a evolução está também tudo aquilo que vós pode usufruir em cima desse plano, de ter uma boa condição financeira, ter uma boa quantidade de dinheiro, para que vós tenham uma casa digna para vós ou para a vossa família, para os seus familiares, ter ali um meio de transporte que faça com que agilize a sua ida e a sua volta com segurança contra as intempéries do tempo. Então isso não é pecado, vós desejar ser rico. Aquilo que deve ser observado, vós quer ser rico para quê? Muitos homens querem ser ricos para se deitar com muitas mulheres. Então o grau de ignorância é absurdo, certo? Outros querem ter muito dinheiro para poder esfregar na cara de parentes ou de pessoas que não confiaram ou não deram o devido valor a eles, como se fosse uma vingança. E por aí podemos continuar dando exemplos por muito tempo. Então, falando uma vez, explicando tudo isso, então a partir do momento que vós começa a colocar em ato isso, com o passar dos meses, as coisas começam a se modificar na sua vida. Mas para isso é necessário o quê? Uma superação, um romper de paradigmas, né? Vós tem que ter fé naquele que criou a cada um de vós, que é o Divino Pai, o Todo, Deus Todo-Poderoso. Se cada um de vós são filhos do Divino Pai, então vós podem afirmar que vós são como deidades. Então, se vós é filho do Divino Pai, por que vós tem que viver no sofrimento? Claro, existe a lei maior e a justiça divina, né? Que se vós infringir a lei maior e a justiça divina, então vós entrará em confronto consigo mesmo. Vós mesmo irá bloquear aquilo que vós plantar, vós irá colher ação e reação, causa e efeito. Mas tem todas as possibilidades de se reerguer, se restaurar. Mas para isso tem que mudar o modus operandi. O velho modo, os modos limitantes do passado para novas possibilidades, novas atitudes, novas maneiras de interagir para com o mundo e para consigo mesmo, para com sua fé. Se até agora não tem dado resultado, né, não fique colocando a culpa só no diabo, né, porque as pessoas estão constantemente, ou acontece alguma coisa, ou é culpa do diabo, ou é Deus que está castigando, ou então fizeram alguma magia. Isso existe? É claro que existe. No caso
Deus castigar, não, porque Ele não castiga ninguém. Ele simplesmente criou uma lei. Então vós sabe, é como colocar a mão no fogo. Se vós sabe que o fogo queima, por que vós vai colocar a mão? Para depois vós reclamar que queimou a mão? Como se vós não soubesse separar aquilo que convém daquilo que não se convém fazer. Ou vós acham que vós é grande o suficiente, maior do que o próprio Divino Criador, para poder burlar a lei? Burla-se sim, se corrompe sim. Talvez a lei, a manifestação da lei maior e da justiça dessa terra, mas a divina não, jamais, ninguém. Então vós começando a fazer essa reforma íntima, vós vai aumentar o seu padrão vibratório, vós começa a parar de se preocupar com a vida do vizinho, com a vida do seu irmão, do seu tio, da sua mãe, do seu filho, né? Parar de se preocupar não é deixar de se importar, deixar de querer ajudar, estender a mão, não. Se importar é fazer assim, vai passar boa parte do seu dia pensando no que aquela pessoa está fazendo, e vós não tem atenção plena para a sua caminhada, que é o que lhe dá o pão de cada dia. É o que pode lhe levar a ter aquela soma de pataco de dinheiro que pode lhe dar um conforto futuro ali na frente. Isso fará com que vós vá entrando em ressonância com essa energia, com o dinheiro. Então ele começará a adentrar. Ah, mas como que eu vou saber que ele vai começar a entrar? Não se preocupe em como. O único que sabe o porquê das coisas, o como irá acontecer, é o Divino Pai. Deixe esse cúmpito para com Ele. Faça aquilo que cada um de vós tem que fazer, que é tomar atitudes, iniciativas. E muitos irão dizer, mas eu acordo cedo todo dia, eu vou para o trabalho, já ano após ano, desde pequeno eu tenho trabalhado, mas porém não tenho visto essas promessas de usufruir do melhor dessa terra. Sendo honesto, tendo caráter, hombridade, senso de justiça. Por quê? Porque se vós observar, vós está separando a sua energia. Em vez de ela estar concentrada em vós, vós está ali doando partes da sua energia para situações. E daí o que sobra com vós, repito, é insuficiente. Até o seu corpo físico irá se debilitar, sua saúde, por falta desse magnetismo, por falta dessa vitalidade, por falta desse padrão vibratório, né, em uma condição otimal. Ah, mas isso parece muito difícil. Eu digo para vós que é mais difícil vós ter um filho e não saber se ele vai comer à noite. Talvez o mais difícil seja vós ter uma mãe doente e vós não saber onde vai arrumar o dinheiro para comprar o remédio para essa mãe, ou para esse pai, ou para esse irmão, ou para esse tio, ou para o vizinho, ou para um grande amigo. Talvez seja mais difícil a situação que vós se encontra de passar década caminhando em círculos, sem progredir nada, vivendo e fazendo a mesma coisa, continuando dando murro em ponta de faca. Talvez isso doa mais. Talvez muitos não percebam nas suas correrias e nas suas distrações, com coisas ligadas à sexualidade, desenfreada, que ninguém fala, mas é o que assola o mundo, de diversas maneiras, certo? Então, comecem a fazer essa introspecção, essa anamnésia mais verdadeira, honesta para consigo mesmo. Pare de tapar o sol com a peneira. Cada um é responsável por aquilo que está passando. Ninguém, absolutamente ninguém,
passa algo de graça. Mesmo uma pessoa que estiver sofrendo ataque de magia, ele está passando aquilo, não é de graça. Porque se ele está sofrendo um ataque de magia, é que ele criou brechas para que essa magia adentre. Que brecha é essa? Eu não faço magia, eu não vou na Umbanda, eu não vou em lugar nenhum. Como é que eu posso ter essa brecha? Através de sentir inveja dos semelhantes, fofoca, intriga, manipulação, vingança, egoísmo. Tudo isso são brechas que se abrem, né, para que esses diabos então possam ali fazer as suas investidas. E fazendo o seu padrão vibratório vibrar mais baixo, vai estar mais distante daquilo que será a frequência do dinheiro. Então espero que vós, então com essa orientação, então possa saber, porque todo mundo está espera que qualquer entidade, qualquer guia espiritual se manifeste para dizer, olha, a receita para que vós tenha muito dinheiro é vós pegar essa vela, é vós pegar esse padê, essa fruta, esse dinheiro, esse ouro, isso, aquilo outro, né? Faça isso, vá em tal lugar, tal hora. Não, as pessoas querem como se fosse fazer algo para eles fecharem os seus olhos para descansar à noite e acordar com a vida diferente. Isso jamais vai acontecer. É melhor vós nem esperar sentado, é melhor esperar deitado, porque vós vai desencarnar e isso não vai acontecer dessa forma. E isso quem está ali garantido sou eu, tranca-rua da Seta Encruzilhada. Porque muito passei em encarnações após encarnações neste plano. Tá certo? Então espero que vós reflitam e vós então comece a se colocar em condições para alcançar essa frequência do dinheiro. Não é o dinheiro que vai chegar, bater a sua porta. É vós que vai ao encontro dele. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.